Hoje, em Rompendo o Silêncio. Autonomia e independência não é algo que se encontra, é algo que se cria. De que precisa uma criança para desenvolver a sua independência e ter a oportunidade de tomar as suas próprias decisões? Como podem os pais ajudar os seus filhos a tornarem-se independentes? Já vamos começar! Olá, olá! Sejam muitos bem-vindos a mais um episódio do Rompendo o Silêncio. Olá, Cíntia! Olá, tudo bem? Tudo bem, e novamente, né? O nosso tema de hoje é criança independente. Você aí, pai, que tem o seu bebê e já planeja vê-lo, né? Andando sozinho, escovando os dentes sozinho, escolhendo a roupa sozinha, indo para a escola sozinha. Vamos ver até onde é certo isso, né? Até onde dá essa independência para o seu filho. Eu sei que muitos pais vão estar, né, nos vendo hoje e com esse tema muito bacana e quer dar essa autonomia para o seu filho, quer dar essa independência, até para diminuir um pouco também, não é? Aquele estresse todo de casa, de como criar os seus filhos. Hoje estaremos aqui falando sobre esse assunto e teremos alguns especialistas que vai estar nos abrindo a visão, dando dicas e nos fornecendo essas informações de como educar os seus filhos de uma forma correta. E se eles têm dúvidas ou comentário, você deixa aí o seu comentário, o telefone está aí embaixo na nossa tela, então a gente pode contactar aqui com a gente, tá bem? Então vamos assistir a primeira matéria e depois voltamos. Falar de autonomia é falar de crescimento e desenvolvimento, passar de uma fase para a outra, deixando de lado as dependências da fase anterior e aceitando os desafios que a nova fase exige. À medida que as crianças crescem, elas procuram autonomia. Desde muito cedo, através da experiência e observação, aprendem uma série de hábitos que são necessários e apropriados para o seu desenvolvimento pessoal. Para que as crianças sejam independentes e desenvolvam certo grau de autonomia, os pais desempenham um papel indispensável porque o grau de autonomia que têm dependerá muito da educação que receberem em casa. Vários estudos confirmam que a autonomia começa a se desenvolver desde a primeira infância, ou seja, desde os primeiros meses de vida, e a sua promoção proporciona muitos benefícios para as crianças. Entre estes benefícios estão serem autoconfiantes, elevada autoestima, mais probabilidade de alcançarem os seus objetivos, não têm medo de competir ou de fugir aos desafios, são mais criativos, sabem tomar a iniciativa e têm menos medo de cometer erros. No entanto, apesar de todas estas qualidades, devemos ter em mente que uma criança, não importa quanta autonomia tenha, ainda é uma criança. Isto não significa que não precisem da atenção dos seus pais, nem que façam tudo sozinhos, nem que façam as coisas rapidamente, nem que não cometam erros. Pelo contrário, como os pais intervêm menos no desempenho das suas tarefas diárias, cometem erros com mais frequência. Mas desta forma, através da prática e do cometimento de erros, eles aprendem. É importante proteger as crianças e fazê-las sentirem-se seguras. No entanto, quando não estão autorizados a agir, a tomar as suas próprias decisões, nem lhes é dada a oportunidade de cometerem erros, depois há a sobreproteção. E isto acaba por ter efeitos muito negativos nas crianças, porque em vez de lhes dar poder, é-lhes retirado, criando uma dependência demasiado forte de um dos pais. E já voltamos da nossa primeira matéria e temos aqui com a gente hoje do Brasil para esclarecer mais sobre o tema e falar sobre a autonomia, a Jéssica, que é psicóloga infantil. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Jéssica, ao Rompendo o Silêncio. Boa tarde, obrigada pelo convite, fico muito honrada em estar aqui participando de um tema tão importante, que é falar sobre independência, né, e autonomia nas crianças.
E a gente já tem a primeira pergunta para você. Vamos começar a entender, porque a pergunta é: o que é a independência, Jéssica? Quando a gente fala de independência, a gente acha que está falando de a criança poder fazer tudo sozinha. E na verdade não é, né? Independência fala aí, como a gente falou, sobre autonomia. E autonomia é a capacidade de eu fazer ou administrar algo sozinho. Mas não quer dizer que eu vá fazer isso sozinho, sem a supervisão de algum adulto, né? Então, o adulto, o pai, o responsável, é muito importante em todo esse processo aí do desenvolvimento da independência e da autonomia da criança. E olá, tudo bem? Tudo bem. E quais as características assim de uma criança independente? Se os pais veem que seus filhos estão crescendo e estão indo para esse caminho, né, de ser mais independente, tem algumas características que podem falar? Quando uma criança que cresce, que tem ensinamentos independentes, ela tem um desenvolvimento cognitivo mais exacerbado, né? Mais visto, assim, porque ela está tendo contato diariamente, aí, desde pequenininha, desde a primeira infância, com a questão de frustração, com o poder de decisão, de fazer escolhas, e ela se sente uma criança validada, porque ela é ouvida e ela é questionada enquanto as coisas que ela vai fazer no dia a dia dela, e isso torna ela uma criança muito mais segura, tanto na infância quanto na vida adulta. E teria uma idade específica para a criança se tornar independente, Jéssica? Bom, e isso é muito importante que cada pai vá observando na habilidade, né, no desenvolvimento do seu filho, para que a cada desenvolvimento, quando ele perceber que o filho está conseguindo realizar uma atividade, ele vai aumentando gradativamente a responsabilidade e assim ele vai aumentando o nível de maturidade, né? Vai aumentando o nível de maturidade da criança. Tem até a frase famosa do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. É exatamente isso. Quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente tem acesso ao conhecimento, mais responsabilidade a criança vai ter. Então, mais autonomia ela vai ter e mais segura ela vai se sentir para poder realizar outras coisas, né? E é importante que sempre a gente vá estimulando ela e motivando, porque é isso que vai fazer com que a criança ela continue se desenvolvendo, né? A motivação é muito importante nesse ponto. Você poderia falar um pouquinho mais pra gente, assim, como os pais podem dar essa criação para os filhos de serem mais independentes? Sim, claro. Por exemplo, né, a gente pode fazer isso nas coisas simples do nosso dia a dia. Por exemplo, quando for escolher uma roupa, né, vai para o shopping, por exemplo, e aí dá duas opções para a criança: você quer ir com essa roupa ou com essa roupa? Você quer comer maçã ou você quer comer laranja, né? Então, assim, claro, dentro das opções que já estejam disponíveis, né, para que não tenha nenhuma surpresa da criança querer, por exemplo, ir para um casamento com uma sunga, né? Mas, assim, dando opções a ela para que ela se sinta importante nesse processo, porque aí ela vai perceber que ela é ouvida e ela é importante nesse desenvolvimento. Então ela pode escolher o que ela vai fazer e ela vai querer cada vez mais se desenvolver e conseguir essa autonomia. E aí, à medida que ela vai crescendo, ela vai querer participar das atividades da casa, por exemplo, lavar uma louça, varrer uma casa, guardar os seus brinquedos. É muito importante que os pais nunca façam pela criança aquilo que ela pode fazer sozinha. E é importante falar, né? Você tocou nesse assunto de dar a opção, né? Às vezes os pais vai ter essa criação com os filhos e vai lá, escolhe o que você quer fazer e deixa ele bem independente. E aí, como você falou, vai para um casamento de sunga. Então, dá essa opção. Você vai querer isso ou vai querer esse outro? É um bom ponto. Exatamente. O ou, ele é muito importante, né? O ou. Porque a gente finge que está dando todo o poder na mão da criança, mas quem está podendo somos nós, né? Então, assim, você prefere isso ou isso?
né? Então, assim, ela se sente importante, mas você, como pai, não perde a sua autoridade. Então, é muito importante que a gente dê opções de acordo com o que a gente já tem no nosso dia a dia, né? Você prefere comer uma laranja, né? Como eu falei, uma laranja ou uma maçã? Eu não vou dizer uma fruta que eu não tenho em casa. Eu vou dizer uma fruta que eu já disponho ali na minha residência, né? Mas isso vai fazer com que ela se sinta ouvida, que ela se sinta realmente... Eu tenho esse poder de escolher, né? E isso são pequenas coisas que no nosso dia a dia vai facilitando todo o processo, faz com que a criança ela se sinta motivada a cada vez mais buscar fazer coisas maiores, né? E isso varia de criança para criança, Jéssica, ou se está no instinto, né, de todas as crianças, ou são os pais que têm que já conscientizar a criança esse poder de escolha? Veja, instintivamente a criança ela já tem vontade, ela já tem um desejo por explorar, né? Mas tudo muda a partir do momento da minha reação enquanto adulto. Se uma criança ela tem um desejo de explorar algo e eu como adulto frustro ela, digo que não pode, que é perigoso, né? De uma forma que eu vá impedir que ela faça novamente, então da próxima situação ela já não vai fazer. Então é muito importante que mesmo quando eu for repreender, quando eu for dizer, não, calma, isso aí ainda não é para sua idade, isso aí é perigoso para você, eu tenha cuidado para que não coloque como a criança, você não consegue fazer isso, né? Então, talvez, você não consiga fazer sozinho, você quer a minha ajuda? Eu posso te ajudar. Como é que eu posso facilitar para você chegar até onde você quer, né? Então, o papel do pai é o facilitador. Ele vai facilitar para que a criança ela consiga se desenvolver independentemente, mas até ela chegar nesse estágio final, ela vai precisar desse estágio desse pai, né? Que é a escadinha lá, é o suporte para que ela consiga se desenvolver melhor. E como é importante, né, Sara, os pais atentarem para isso, que realmente se eles vão lá e falam para a criança, não, você não pode, não consegue, já vai gerar um outro problema, não é verdade, Jéssica? Vai frustrar, né? Exatamente, vai frustrar e aí numa próxima situação a criança já não vai agir da mesma forma, né? Ela já vai agir de uma forma mais comedida, porque ela uma vez foi frustrada, né? E isso, quando a gente fala de frustração é muito importante para toda criança, né? Mas a gente precisa apresentar essa frustração de uma forma correta, né? De uma forma que para ensinar, né? E para que lá no futuro a criança ela consiga lidar com a frustração de uma forma normal, né? E aí, quando a gente fala de independência, quando a gente fala de autonomia, a gente trabalha muito a questão de frustração, porque a criança, às vezes, ela tenta fazer algo e ela não consegue, então ela lida com a frustração de forma natural. E aí, isso faz com que ela desenvolva mecanismos para encontrar outras soluções, né? E aí, ela encontrando essas soluções, ela vai desenvolver como lidar com essas frustrações. E isso é muito importante. Jéssica, tá muito legal o nosso bate-papo, mas a gente vai chamar uma matéria, aí depois da matéria a gente volta com você, tá bem? Então vamos assistir a mais uma matéria. Há 1000 maneiras de promover a autonomia do seu filho. Antes de mais, deve permitir-lhes enfrentar sozinhos os desafios e problemas que enfrentam. Se o seu filho estiver sobrecarregado ou lhe pedir ajuda, é claro, responda às suas necessidades, mas é preciso dar-lhe tempo para pensar em formas de lidar com a situação por si próprio. A autoestima das crianças depende diretamente do amor dado pelos seus pais. Todos os dias deve dizer ao seu filho que ele é especial e inteligente e que com trabalho árduo ele pode conseguir qualquer coisa. E se alguma vez ficarem presos a uma tarefa, é preciso encorajá-los a continuar a tentar até serem bem-sucedidos. A sua autoconfiança irá crescer à medida que descobrirem aquilo de que são realmente capazes.
A boa comunicação é também essencial para estabelecer a independência do seu filho. É muito importante encorajar a comunicação fluida com os seus filhos à medida que eles crescem. Diga ao seu filho que a sua opinião é valiosa para si e também fale com ele com respeito e clareza. Deve também respeitar a sua privacidade, tanto física como emocional. Se ele ou ela quiser passar tempo sozinho, em silêncio ou não falando sobre certos tópicos, respeite a sua decisão e tente novamente mais tarde. E finalmente, evite repreendê-los se tiverem cometido um erro. Deve reconhecer que o seu filho está a aprender e que é totalmente normal que no início nem tudo corra na perfeição. Em vez disso, reconheçam o que fazem bem e valorizem os seus esforços. Estas formas de ajudar o seu filho terão um enorme impacto nas suas vidas e, embora possa parecer difícil ao início, compreenderá que o seu esforço e paciência valeram a pena. Já estamos de volta aqui no estúdio com mais uma perguntinha para Jéssica. Jéssica? Quais são as consequências que os pais terão se não educar o filho a serem independente? Bom, o mundo hoje anda cada vez mais corrido, né? As pessoas andam cada vez mais sem paciência, isso seja no ambiente social, no empresarial, na escola. E por isso que é muito importante a gente ensinar os nossos filhos a serem confiantes, seguros, né? E terem atitude e coragem, que são atitudes justamente de crianças independentes. Então, se uma criança ela não cresce dessa forma, ela vai ter muitas dificuldades lá na frente. E Jéssica, acontece de crianças ser demasiadamente e mais assim independente, né? Acontece muito, você atende esses casos, como identificar? Uma criança demasiadamente independente, né? No caso, demasiadamente, quando a gente fala de uma independência que não é uma independência saudável, né? É uma criança que é uma criança emocionalmente abandonada, né? Porque quando uma criança ela é emocionalmente abandonada, o sonho dela é se tornar independente e não para poder ter habilidade, e sim para não depender de ninguém. Então, se uma criança ela é abandonada emocionalmente, né, se o pai e a mãe eles não fazem aquele vínculo, aquela ponte, né, que a gente falou mais cedo, né, que precisa desse suporte, dessa ponte para o filho se desenvolver, a criança ela vai crescer demasiadamente independente, porque ela vai querer ser independente a todo custo, para que não precise depender de ninguém, para ela não se frustrar mais com as inseguranças dela. E você teria algumas dicas para poder colocarem os limites, os pais colocarem já os limites quando já identifica ali que o seu filho está se tornando assim demasiadamente independente? Você tem dicas? Sim, claro. Jéssica? Né? Assim, o ou que a gente falou, né? Aquela coisa do pai sempre estar no controle. Já é a primeira dica e a dica mais valiosa. A gente precisa mostrar para o nosso filho que nós temos o controle da situação, né? Você pode escolher entre isso ou isso, mas quem escolhe no final, né? Quem decide as suas opções sou eu, né? Então, assim, o ou é muito importante. E também sempre mostrar para a criança que, por mais que ela consiga fazer algumas coisas sozinha, ela sempre vai depender do pai ou da mãe, né, do responsável, para poder fazer coisas maiores. E ela pode até conseguir fazer algumas coisas sozinha, mas com os pais ela pode fazer coisas ainda melhores, e aí ela pode se desenvolver ainda mais, né? Então, assim, sempre trazer a criança para perto, trazer ela para mostrando para ela que aquilo não é simplesmente para que ela se vire sozinha, e sim para que ela consiga
se resolver lá fora, mas aqui dentro, né, dentro de casa, ela sempre vai ter o pai e a mãe disponível, seja para uma conversa, seja para resolver alguma coisa pequena ou grande, né? E a criança que cresce sabendo que tem o pai disponível emocionalmente, o pai e a mãe disponível emocionalmente, é uma criança que vai ser sempre segura, né? Que ela vai saber que sempre que der alguma coisa de errado, que ela não conseguir resolver, ela vai saber onde buscar informação da fonte, né? Dos pais. E aí... Muito legal. Muito bacana. Você tem mais uma pergunta para Jéssica? Sim. Aí falando agora um pouco dos pais, né, que são super protetores. A gente sabe que se é demais, gera aquele desequilíbrio e é prejudicial. Quais seriam os impactos na vida de uma criança com os pais super protetores? Quando a gente cria um filho com super proteção, né, a gente cria crianças inseguras, crianças que não são proativas, né, aquela criança que sempre vai precisar de alguém para motivar ela, né, o adulto, o adolescente adulto, que vai sempre precisar de alguém para motivar, para que inicie, vão ser pessoas que lá na frente vão precisar sempre de que alguém comece algo, não tem iniciativa, né? Então, quando a gente super protege a criança, né? Claro que a gente sabe que hoje as coisas não estão fáceis, o mundo está cada vez mais perigoso, mais difícil, mas a gente precisa saber dosar, né? A gente precisa saber o meio termo e a gente precisa aprender a confiar também nos nossos filhos, na capacidade dele, né? Por isso que eu sempre digo, nunca faça por uma criança aquilo que ela já sabe fazer, porque se você fizer, ela não vai querer fazer mais outras coisas, né? Então, a criança que já sabe escrever a letrinha A, se você segura na mão dela para ela escrever a letrinha A, ela vai ficar com preguiça, ela vai achar que ela não é capaz, né? Então, ela vai começar a duvidar das próprias habilidades. Então, a gente às vezes pensa que está fazendo algo de bem para os nossos filhos e a gente, na verdade, está podando eles, e isso não é bom, né? E aí, lá na frente, a gente vai ver muitos impactos, né? Como isso que eu já falei, realmente a questão da insegurança, a questão da proatividade, a questão da motivação são os pontos mais importantes de crianças que não são incentivadas desde cedo a serem independentes. Jéssica, muito obrigada, quero te agradecer, foi muito bom ter você aqui conosco, né, passando um pouquinho dessas informações. Sim. E ajudando, né, os pais que estão conectados conosco. Muito obrigada e espero te ver em uma próxima oportunidade, tá bem? Foi um prazer, agradeço a oportunidade e estou por aqui, qualquer coisa, só chamar. Muito obrigada. Obrigada, Jéssica. Bye, bye. E agora vamos falar com a Vivian, né? Vivian vai falar conosco através do Zoom, desde o Brasil. Olá, Vivian, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Agradeço muito a oportunidade de participar com vocês, né? É um tema tão importante para conscientizar os pais da responsabilidade de como criar, como educar os seus filhos, não só para que eles se tornem independentes, né, mas para que eles se tornem adultos emocionalmente saudáveis. E Vivi, você é consultora de mães, verdade? Sim. Ok. Temos uma primeira pergunta para você. Sara. Seja bem-vinda, Vivian. Obrigada. Temos sim. Qual a característica mais importante a ensinar às crianças? Característica mais importante, eu acredito que engloba as características que são as habilidades de vida. Então é muito difícil a gente falar em uma característica só. É tão importante que as crianças aprendam, que a gente ensine para as crianças empatia, compaixão, resiliência, honestidade, que são os valores que a família vai transmitir para a criança. Sem dúvida, a autonomia está ali como um dos principais, porque sem autonomia a criança não desenvolve autoestima, autoconfiança, motivação para fazer as coisas que precisam ser feitas. Então, eu acredito mais num conjunto de características, né? O ser humano é muito complexo para a gente falar em uma característica só. E também depende muito de pessoa para pessoa, criança para criança, mãe para mãe, pai, depende também do background, do passado dos pais. Isso vai por detrás de muitas coisas, não é mesmo, Jéssica? Vivian, desculpa.
Não, sem dúvida, é exatamente isso, porque cada família tem a sua bagagem e tem os seus valores principais do que acredita que seja mais importante. Se a gente fizer um questionário com mães e perguntar o que é mais importante, certamente surgirão diversas respostas, mas a gente precisa tentar englobar, a gente consegue englobar todas elas quando a gente pensa em habilidades sociais. Quais são essas habilidades sociais? Habilidades que permitam que a criança vá se desenvolvendo, o adolescente, o adulto, que consiga se relacionar bem com o próximo. E Vivian, dar autonomia para uma criança é perder o controle ou teria-se um limite, né, para não se perder? A gente precisa só tomar o cuidado de não confundir a autonomia com a permissividade. Quando eu dou autonomia, eu estou desenvolvendo uma habilidade que já é inata do ser humano. O ser humano já nasce com esse senso de autonomia que a gente pode promover ou bloquear. Quando eu promovo a autonomia, é claro que algumas escolhas eu vou deixar a criança fazer. Ela vai ter mais liberdade para agir. Porém, se a gente deixa fazer todas as escolhas, até mesmo aquelas que ela não é madura ainda o suficiente para tomar essas decisões, por exemplo, cabe a minha filha de 2 anos escolher qual escola ela vai estudar. Ela não tem maturidade para ter esse tipo de escolha. Então, algumas decisões são sim de responsabilidade dos pais. E se a gente perde mão nesse limite de quais decisões eu posso dar para a criança e quais ficam sobre o meu controle, eu posso estar perdendo esse limite, né, de saber o que é meu e o que é da criança de decidir. E como que os pais lidam com essa sensação de perda de controle? Porque eu não sei se você tem casos de mães que percebem, né, que está perdendo o controle ali com a sua própria criança. Quando a criança fala que quer algo, a criança faz de tudo para ter aquilo que está pedindo. Como que seria essa sensação? A sensação de perder o controle, ela vai acontecer quando a gente promove a autonomia das crianças. Por quê? Porque a gente, muitas vezes, já criou a expectativa na nossa cabeça. Por exemplo, a gente vai fazer um passeio num restaurante, né? Eu quero que meu filho vá com tal roupa. Só que chega na hora, a criança não quer. E quanto mais eu dou autonomia para ele ter essas escolhas, mais ele vem com as decisões dele para cima de mim, mais ele vem com argumentos. E a gente, às vezes, fica se sentindo encurralado. Nossa, eu dei tanta autonomia que agora eu não estou conseguindo saber lidar. E o que cabe nesse momento, né? Como que a gente lida com essa sensação da perda do controle? Eu acho que é mudar a ótica de como a gente enxerga isso. A gente não está perdendo o controle. A gente está desenvolvendo um ser humano capaz de ser um líder, de tomar as suas decisões. Então, eu acho que é mais uma questão da gente mudar a maneira como a gente enxerga essa sensação. Ok. Vivian, a gente vai assistir a mais uma matéria e já voltamos com você, tá bem? Qual é a característica mais importante que deve ensinar aos seus filhos? Um estudo conduzido pela empresa Stoke revelou que mais de metade dos pais americanos querem incutir confiança nos seus filhos e permitir-lhes fazerem as coisas por si próprios. Mas tem de estabelecer certos limites quando se trata de criar os seus filhos desta forma, pois não quer descuidar-se demasiado e deixar de se preocupar com eles. Há uma grande diferença entre pais que deixam os seus filhos tomarem as suas próprias decisões com vigilância e pais que perderam todo o interesse neles. Aos 10 anos, as crianças tornam-se adolescentes. Esta transição leva-os a querer experimentar coisas novas, a querer mais responsabilidades nas suas vidas e, no fim de contas, o que eles querem mais do que qualquer outra coisa é descobrir quem realmente são e o que querem ser. Para manter tudo sob controle em sua casa, estabelecer regras que sejam claras e concisas. Estas regras comportamentais e sociais ajudarão o seu filho a compreender que limites não devem de ser ultrapassados.
Estas regras comportamentais e sociais ajudarão o seu filho a compreender que limites não devem ultrapassar, e as regras ajudá-lo a obter um guia geral sobre o que fazer com o seu filho se este ultrapassar os limites da sua independência. Pode ajudar o seu filho a desenvolver a capacidade de tomar decisões independentes quando ele pede a sua ajuda para tomar uma decisão. Assim, em vez de dizer ao seu filho o que fazer, podem seguir juntos estes passos. Faça uma lista de opções. Falar sobre aspectos positivos e negativos de cada opção e tentar destacar qual tem mais aspectos positivos do que as outras. Pense no que fazer se as coisas não funcionarem como esperado. E finalmente, uma vez dado estes passos, fale com o seu filho e felicite-o pelo seu esforço e paciência. Já voltamos. Vivian, quais são os motivos por que os pais não aplicam limite aos filhos? Porque também há alguns pais que, assim, deixam o filho bem à vontade, né? Isso tem se tornado, acho que, muito frequente, né? A dificuldade dos pais de colocar o limite, de estabelecer esse limite. O que acontece? A gente veio de uma geração de pais que foram criados, talvez assim, com muita repressão, com muito autoritarismo, e eles, quando eles têm filhos, eles pensam muitas vezes, eu não quero criar da mesma maneira, com esse autoritarismo, e acabam perdendo a mão e indo para um caminho da permissividade. Às vezes pode ser por medo também de perder o amor dos filhos. Existem diversos motivos. Os pais também, eles têm dificuldade de estabelecer esses limites, muitas vezes, porque dá muito trabalho. E a gente precisa falar sobre isso. Os pais que trabalham demais, estão cansados, quando eles chegam em casa, eles não querem lidar com a frustração, não querem lidar com a birra, com o choro, e acabam cedendo, muitas vezes, questões que são importantes na vida da criança para ela aprender a lidar com as frustrações. Então já deu o tempo de tela, a criança fica, não, só mais um, e os pais não querem lidar com a dificuldade de lidar com a frustração e acabam cedendo a birra e reforçando às vezes um comportamento que a criança está aprendendo. E até que ponto, assim, os pais devem interferir a criança quando está aprendendo algo novo? Elas devem interferir ou não? Ajudá-los ou não? Quando a criança aprende uma nova habilidade, seja ela motora, seja ela cognitiva, a gente precisa dar um espaço para que ela se desenvolva sozinha. Porém, qual que é o limite disso também? O limite sempre vai ser a segurança. Então, a gente precisa encontrar um equilíbrio entre proteger as crianças e permitir que elas explorem o mundo. Se é uma criança de 1 ano que está aprendendo a andar, eu deixo ela tropeçar um pouquinho, eu deixo ela dar esses passinhos, mas eu não vou deixar ela diante de uma escadaria onde ela pode sair rolando. Então, eu preciso também promover um ambiente seguro. Se eu percebo, e aí eu preciso observar a criança, porque se eu percebo que ela tem realmente uma dificuldade, eu não vou lá e faço por ela. Eu mostro um pequeno passo, eu dou uma ajuda, eu começo e você termina, e assim a criança vai ganhando essa confiança de fazer as coisas. Um outro ponto que é muito importante a gente observar é que às vezes a criança, ela já sabe fazer sozinha, ela sabe comer sozinha, mas ela pede para a mamãe dar na boquinha, pede para o papai dar na boquinha. E aí eu preciso ter esse olhar atento. Será que ele não está pedindo porque é uma carência emocional? Estou trabalhando demais, não estou dando atenção, e nesse momento a criança quer o meu amor, a minha atenção, a minha presença? Então a gente precisa olhar todo um contexto também, e as medidas, elas são individuais para cada família, para cada necessidade da criança. É você falando, Vivian, me veio à memória uma amiga que eu tenho que a mãe dela, por falta de tempo, colocava ela em vários cursinhos, né? Para fazer crochê, atividades, jogar algum jogo, vários cursos assim, a curto prazo, mas a criança estava sempre se ocupando. E hoje, esse adulto, que já é uma adulta, ela é exatamente assim.
ela não tem medo de nada. Todo desafio que é lhe dado, ela vai, enfrenta e não tem medo, né? Porque desde a infância foi lhe trabalhado isso, fazer coisas diferentes o tempo todo. E essa independência, né? Ela fazer sozinha. Sim. E, Rívia, você pode descrever tarefas ou situações de fases de crescimento em que devemos introduzir as crianças a serem independentes? A criança começa a desenvolver esse senso de autonomia ali por volta dos 2 anos, entre 1 e 3 anos. Antes disso, num bebê, ele já pode começar a desenvolver autonomia na sua alimentação, por exemplo. Ao invés de eu estar o tempo todo tentando dar a comidinha na boca, deixa ele segurar uma fruta e comer, ele vai desenvolvendo autonomia na alimentação. Mas a criança, quando ela ganha essa habilidade de explorar o mundo, a habilidade motora, que ela engatinha, ela vai atrás, ela anda, ela quer pegar, ela é sensorial, ela quer cheirar, ela quer tocar, ela precisa fazer isso. E é por isso que é tão importante nessa faixa etária, aí por volta de 1 a 3 anos, ter um ambiente seguro, com coisas que não são perigosas, para que ela possa explorar e tocar. E aí, conforme ela vai crescendo, a gente vai vendo o que ela é capaz de fazer. E aí eu preciso entender um pouquinho de desenvolvimento infantil, porque eu não posso esperar que uma criança de 1 ano vai brincar e guardar os seus brinquedos sozinhas, ela não vai. Eu preciso estar junto, ensinando com muita paciência, muita repetição para que ela crie esse hábito. Quando ela chega por volta dos seus 3, 4 anos, ela já começa a ser capaz de guardar. Aí eu insiro esse momento de guardar os brinquedos na rotina, faço um combinado antes com ela, converso, muito diálogo, muita escuta. E é nesse caminho, entendendo o que a criança é capaz de fazer em cada faixa etária, que eu vou inserindo essas responsabilidades. Tenho mais uma aqui. Quando você dá de autonomia para o seu filho aprender por si próprio? Quando? Em quais momentos? Sim, eu acho que praticamente o que você já estava falando, né? Nessas pouquinhas coisas, não guardar o brinquedo, não escolher a roupinha. Tem mais? Isso. A criança, eu acredito que a criança mostra quando ela quer autonomia. Então é aquele momento que ela tem, por volta dos seus 2 anos, 3 anos, que ela vai falar, ela vai pedir para os pais autonomia. Eu quero subir sozinha, eu quero escovar o dente sozinha. Quando a criança manifesta esse desejo de fazer sozinha, o que os pais precisam fazer? Encorajar. Vai lá, meu filho, você consegue. E se eu dou a escova de dente para o meu filho escovar, eu não falo, não, você não consegue, não vai escovar direito. Isso prejudica a autoestima da criança. Então eu dou a escova, eu falo, então tá bom, você escova, a mamãe vai completar depois. Deixa a criança fazer o que ela manifesta o desejo de fazer. É assim que a gente começa na primeira infância a estimular a autonomia. E quais os resultados de exagero de autonomia, Vivian? O exagero de autonomia é cair neste caminho da permissividade, em que algumas decisões que cabem aos adultos responsáveis, aos pais tomarem, eles transmitem para a criança. Então, por exemplo, a gente sabe que o excesso de telas, o excesso de tempo na TV, no desenho, no celular, é nocivo para a criança. E se eu sou permissiva e deixo ela assistir o tempo que ela quiser, eu estou prejudicando a saúde da criança, a saúde emocional, a saúde física. Então, não é que a gente tenha que também ir para o outro extremo do autoritarismo, mas a gente pode combinar, fazer acordos com a criança para tentar chegar num caminho do meio, um meio termo do diálogo em que eu esteja ali favorecendo a autonomia e escutando a opinião e o desejo da criança, mas ao mesmo tempo sendo responsável na educação dela. E agora, assim, levando para a parte dos pais, né? Como encontrar, o que você daria assim, de dicas para os pais encontrarem esse equilíbrio, né? Na hora de dar autonomia para os filhos, não ficarem tão ansiosos? É difícil encontrar o equilíbrio, mas o equilíbrio vai ser sempre entre eu proteger, mas eu dar liberdade para que ela explore o mundo. Então, a gente precisa lembrar que a gente não pode criar os nossos filhos numa bolha. A gente não pode levar o nosso filho num parquinho e não deixar ele correr porque ele pode se machucar e ralar o joelho.
É bom ele ralar o joelho. Isso faz parte da infância. Ele vai aprender a ter mais controle sobre o corpo dele se ele fizer isso. Então, a segurança sempre é um pilar que vai guiar os pais. Mas a gente não pode deixar de escutar, né? Seguir esse caminho do diálogo. Por quê? Porque o que acontece se eu dou uma autonomia para a criança escolher entre a fruta A e a fruta B e a criança fala que quer a fruta C? O que você vai fazer? Né? A criança vai chorar, ela vai se frustrar, você vai largar tudo e vai atrás do supermercado para atender aquele desejo? Não. Mas você muito gentilmente, com muito amor, vai validar aquele desejo. Eu sei que você queria esse. Eu entendi, mas esse não tem agora. A gente vai precisar escolher um dos dois. E eu banco a frustração da criança. Eu banco porque isso é importante. Eu não estou gerando a frustração nela. A frustração aconteceu, mas eu não posso impedir que as crianças se frustrem. Vivi, e qual seria a sua dica do dia para as mamães, para os papais que estão nos assistindo hoje? Você teria uma dica? Olha, a maior dica que eu posso dar é: escutem seus filhos. E o escutar não é escutar com os ouvidos, é escutar com o coração, é observar. Observa o seu filho, o que ele está precisando. As coisas que as crianças mais precisam é se sentir amada e se sentir pertencente. Quando a criança se sente amada em casa, ela tende a colaborar mais, ela vai se sentir melhor, ela cria um vínculo de confiança em você. Então, os pais precisam ter certeza que os seus filhos são amados. Muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente hoje, Vivian. Foi um prazer tê-la aqui com a gente. Prazer foi meu, agradeço muito. Até uma próxima. Tchau. Até. Tchau, tchau. Vamos assistir ao nosso testemunho e já voltamos com o Momento Rompendo o Silêncio. Meu nome é Ivanilda, tenho 38 anos. Quando eu cheguei na igreja, estava grávida do Fabrício e ele era um menino muito bom, muito dedicado, respeitador. Eu ensinava para ele os caminhos, né, que ele devia andar, na educação, na escola. Eu sempre ajudava, sempre conversando com ele. Eles me ensinavam sobre Deus, me ensinavam sobre os caminhos que eu deveria seguir, mas até que chegou um certo período que eu comecei a desviar essa minha visão da igreja, das coisas de dentro da igreja, do que eu estava aprendendo, e comecei a olhar para fora, para o mundo, né? Como eu via meus amigos indo para as festas, eu comecei a olhar e pensei que eles estavam tendo a vida, né? Porque eu via que eles estavam se divertindo. Chegava na segunda-feira na escola, eles falavam sobre o final de semana, que eles tinham ido para as festas, tinham bebido, tinham ficado com várias mulheres, e aquilo meio que chamava a minha atenção, e foi isso que fez com que eu perdesse a visão das coisas de Deus, né? Ficou um menino que a gente olhando para ele, dava até raiva de olhar, escutando música funk, alto. A gente olhava pro semblante dele, era totalmente diferente. E aí comecei a fazer os meus propósitos com Deus, no altar. Nesse período em que eu fiquei afastado, eu comecei a me envolver com mulheres, comecei a usar droga, usava maconha, lança-perfume, comecei a beber, comecei a fumar narguilé, comecei a frequentar várias festas, bailes. Eu estava tão visado no mundo que a minha maior preocupação era em agradar meus amigos. Tanto que eu lembro de dias em que eu ia para a festa e eles tentavam me impedir, falavam: não, Fabrício, não vai hoje não, não vai hoje não. Mas eu simplesmente virava as costas e ia só para agradar meus amigos. E aquilo eu fazia tentando satisfazer um vazio que estava dentro de mim, né? Porque quando uma pessoa ela usa droga, quando uma pessoa ela bebe, ela não bebe ou usa droga em vão, ela tenta satisfazer aquela angústia que ela sente. E até podia satisfazer naquele momento, mas passava e aquela angústia voltava. Eu lembro até de dias de que tanto eu usar droga, usar lança-perfume, quando eu chegava em casa eu ficava todo conturbado. E até um dia que muito impactou foi que eles vieram, quando eu cheguei da festa, a minha mãe chegou em mim e falou: não foi isso que eu te ensinei. Não foi isso que eu te ensinei.
Eu não te ensinei a beber, eu não te ensinei a usar droga. Você sempre teve o melhor exemplo dentro de casa. Eu sempre te ensinei os caminhos de Deus, eu sempre te ensinei a ter educação. Você nunca viu eu bebendo, eu fumando, mas eu já estava totalmente voltado para o mundo. Fiz muito propósito por eles. E hoje, graças a Deus, eu estou colhendo esse fruto. Minha família toda servindo a Deus. Hoje na minha casa tem paz. A melhor coisa é a paz. Porque uma mãe para dormir de madrugada sem seu filho em casa, não tem como. Tem conversa, tem diálogo. Hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Até em um dia que ela mesma fez um convite para mim. E naquele convite eu vi uma oportunidade de voltar. E eu agarrei com todas as forças. E naquele dia a minha vida começou a mudar. Foi o dia em que eu refleti que se eu me entregasse para Deus, aquilo que eu sentia poderia cessar de uma vez por todas, e foi o que aconteceu, né? Hoje o Fabrício é uma pessoa maravilhosa, é um homem de Deus. Hoje ele ajuda muitas pessoas. Hoje o Fabrício é totalmente diferente. Em casa ele é uma bênção, respeita a gente, conversa com a gente sobre a fé. Houve totalmente uma transformação, né? Depois que eu recebi o Espírito Santo, eu comecei a ver o que realmente era ter alegria, que não se baseava em momentos como era quando eu usava droga, quando eu bebia, mas a alegria verdadeira que vinha de Deus, né? A minha vida começou a mudar quando eu recebi o Espírito Santo. O que eu não tinha, eu passei a ter, que era a paz no meu interior. E a partir daquele momento a minha casa se transformou totalmente, porque aquilo que os meus pais tinham não começou a se limitar apenas a eles, mas também na minha vida. Primeiramente, eu tenho total convicção de que tudo o que aconteceu na minha vida foi graças a ele. Porém, se os meus pais não tivessem lutado por mim, eu tenho certeza que hoje eu estaria no mundo e pior. Então, se não fosse os meus pais fazendo o propósito, batalhando por mim, me incentivando a voltar, conversando, mesmo eu estando no erro, eles conversavam, me chamavam para conversar, mesmo muitas das vezes eu até ignorando o que eles falavam para mim, se não fosse eles lutando, guerreando, batalhando, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Mãe, não desista. Luta, porque vale a pena lutar pelos seus filhos. Vale muito a pena. Nunca desista. Excelente esse testemunho, não é, Sara? Realmente, e essa frase final, né, que ela fala, mães não desistam. Não desistam. E quantas são as mães que já vêm desistindo, né? Infelizmente, essa é a palavra, já vem desistindo dos seus filhos, porque acha que não tem mais jeito, não tem como mais ser transformado. De repente é um filho que já está no caminho das drogas, é um filho que já saiu de casa, já não obedece, já está pelo mundo, né? E a mãe está ali naquela situação frustrante, achando que não tem mais jeito. Mas saiba que tem jeito sim. Ou de repente você é uma mãe que está em casa agora e está querendo educar o seu filho de uma forma correta, como nós viemos falando durante todo esse programa. Essa mãe que tenta dar o melhor ali de educação para o seu filho, mas vê que algo vai mal, vê que as coisas já estão perdendo, né, o controle. Também tem solução. Sim, tem solução sim. No decorrer do programa falamos como fazer para você entender melhor a criança, né? Para ela se tornar independente, mas independente de uma maneira assim boa, saudável, que vai lhe fazer um adulto que vai adicionar no mundo. Então, é aquilo, faça, mãe, a sua parte. Planta a sua semente, porque com certeza lá na frente você terá os frutos. Como vimos no testemunho, a mãe fez tudo que ela fez, tudo que pôde, mas pode acontecer sim, na adolescência, o seu filho escolher por si próprio um outro caminho ao qual você não ensinou.
Como vimos também no testemunho, ninguém ensinou ele a fumar droga, não veio de casa esses ensinamentos. A gente acompanha as notícias, a gente vê muitos jovens, muitos adolescentes que têm buscado caminhos totalmente diferentes do que eles receberam os ensinos dentro de sua casa. Totalmente diferente. Mas você, mãe, fazendo a sua parte na infância é o que vai valer para a vida do seu filho toda, porque ele vai lembrar. Vai chegar uma hora que ele vai lembrar da palavra, das orações que recebeu na igreja, se por acaso você vem à igreja, ou se por acaso você frequenta uma igreja, traga a sua criança para a igreja. Tem ensinamentos aqui na escolinha, ensinamentos, histórias bíblicas, que vai lembrar, porque aconteceu comigo. Eu cresci na igreja, cresci ouvindo falar as histórias, tudo, e fui ensinada a exercitar a minha fé. Claro que quando chegou na adolescência, né, o mundo apresenta coisas diferentes que você não conheceu na infância, que você não conheceu dentro de casa, então acontece de você querer conhecer. Mas toda vez que vem ali aquela vontade de conhecer, você lembra, eu lembrava dos ensinamentos que eu tive na escolinha, na igreja, que a minha avó fazia comigo, com a minha irmã, com todos que iam na sua casa. Então, resumindo, faça, mãe, pais, a sua parte, tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Façam a sua parte, planta a sua semente, porque um dia, com certeza, essa semente vai dar fruto. Com certeza. E nós falamos mães, mas são os pais, né, em geral. Os pais que estiveram conosco durante essa programação. E assim, se os pais se propõem a buscar de Deus, né, essa sabedoria que vem de Deus, que vem do alto, eles poderão conduzir os seus filhos no caminho certo, né, no caminho com temor do Senhor Jesus. Assim. E ele, quando crescendo, não se desviará dele. Não é isso que a palavra de Deus fala? Exatamente. Sim, então podemos fazer a nossa oração de hoje. Por favor, feche os seus olhos. Vamos orar. Disse Jesus: tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Espírito Santo, aqui estamos, meu Pai, diante da Tua presença. Meu Deus, porque temos a certeza de que o Senhor, meu Pai, que conhece tudo e a todos, meu Deus, sabe a necessidade de cada mãe, meu Pai, de cada pai que estão nos assistindo nesse instante, meu Deus. Cada um com a sua necessidade diferente, meu Pai. Quem sabe talvez seja a avó que cria essa criança. Oh, meu Deus, pedimos ao Senhor nesse instante por sabedoria, meu Deus, por entendimento. Meu Deus, dá da tua sabedoria, do teu entendimento, meu Pai, da tua paciência, da tua compreensão, meu Pai, o amor, a perseverança, meu Deus, para que essas mães venham lutar pelos seus filhos, meu Deus, para que essas mães venham saber a lidar com os seus filhos, meu Pai, de criança ao adulto, meu Deus, seja qual for a necessidade dela nesse instante, meu Deus, eu peço que o Senhor vá de encontro, meu Deus, de que a supra, meu Deus, com o seu toque, meu Pai. Toca em todos que nos assistem, meu Deus, nessa tarde. Espírito Santo, faça a tua obra, meu Deus. Envia anjos para guardar, meu Pai. Esteja os seus filhos na escola nesse instante, meu Deus, num curso, fazendo uma classe. Talvez já tenha crescido, meu Deus,
esteja em outro país, meu Deus, aonde se encontra uma mãe nesse momento intercedendo pelo seu filho, meu Deus, eu peço que o Senhor venha, meu Deus, enviar anjos para ir de encontro a cada um deles, meu Deus, e a cada uma delas também. Ó Deus, entregamos tudo, meu Deus, entregamos a todos em tuas mãos, meu Pai. Dá direção, meu Deus, para que elas venham seguir a tua direção, abrindo-lhe as portas, meu Deus, para que elas venham passar pela porta certa, meu Deus. Ó Deus, entregamos tudo em tuas mãos e agradecemos ao Senhor por tudo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém. E chegamos ao fim de mais uma programação, né, Sim. Cíntia? De mais um Rompendo o Silêncio. Foi muito bom ter Tê-los esse conosco, bate-papo, né? ter vocês conosco. Muito obrigado por aí nos receber na sua casa. Mas antes de ir, tem o nosso convite. Sim, Pra o nosso que convite você especial, né? Para que vocês venham aqui até a 2420 Dufferin Street buscar essa sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que vem do Senhor Jesus, para poder transformar a sua vida, sua casa, sua família como um todo, né? Porque para Deus nada é impossível. Nada. Nos vemos numa próxima, então. Deus abençoe a todos. Até mais. Quando tudo era escuridão e nada existia, o Senhor já estava ali. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo. Quando olho para o céu e vejo amanhecer, e no fim de mais um dia vem o entardecer. Quando ouço um pássaro cantar, quando olho para as flores ou para a imensidão do mar, toda a natureza se declara a ti. O Senhor diz: se haja luz, então vi na luz que brilha em mim, vi na luz que abriu meu entender. Em tudo vejo, nessa luz o vejo.
perfeito.